Um bom dia a todos, meus queridos alunos. Estamos aqui, juntos nessa manhã de terça-feira. Estamos iniciando nossa aula de história. Gostaria de estar compartilhando com vocês o assunto do capítulo do capítulo 4 do assunto sobre as reformas religiosas. Esse assunto ele é muito interessante porque dentro desse conteúdo nós vamos aprofundar melhor o século XV e o século XVI, e está dentro daquele cenário das mudanças do início da Idade Moderna, e essas mudanças agora serão na esfera religiosa, dentro de uma área da sociedade que se refere à questão dos dogmas e das leis associadas à Igreja Católica. Então, nesse primeiro momento, lá na página 44 do livro de vocês, está apresentando aí uma das personagens principais, que foi considerada a Igreja Católica durante o período da chamada Idade Média, tanto da Alta quanto da Baixa Idade Média. A Igreja Católica, que tinha como a sua estrutura da sociedade não só associada às questões espirituais e religiosas, mas também associada às questões de educação, de conduta e também na economia e na política. Coloquei uma imagem aí para vocês estarem associando justamente a hierarquia que o clero, que é a representação do grupo social que fazia parte dos membros da igreja, aonde o clero era distribuído em um grupo, que estariam ali sobre uma hierarquia do Papa e o clero regular e o clero secular. Então, dentro da própria Igreja Católica tinha uma hierarquia, e esses dois grupos de religiosos que formavam o clero regular e o clero secular tinham as suas funções na parte mais alta, que podemos considerar aí como a cúpula dos membros da igreja, e também o grupo que estava mais próximo dos servos, dos fiéis, da educação, das camadas sociais mais próximas ali das relações sociais, que a gente estaria colocando aí como o clero secular. Então, entendendo que a Igreja Católica foi sendo construída ainda no fim do Império Romano, e dentro dessa passagem entre a Idade Antiga e a Idade Medieval, a igreja vai ganhando cada vez mais força. E nesse período que a gente está estudando, aonde foram acontecendo algumas mudanças dentro do movimento renascentista, dentro do movimento da formação dos estados modernos ou estados nacionais, a Igreja Católica também vai passar por mudanças, tá bom? E lá na página 44 e 45 do livro didático de vocês, está colocando aí, apresentando as características desse período de crise, desse período de mudança que está associado a uma crise da Igreja Católica. Então, na parte de cima desse gráfico, eu coloquei para vocês os pontos de características que tornaram a Igreja Católica uma instituição muito poderosa naquela época, E o que eu posso destacar para vocês nesse momento? Relembrando, aquilo que já foi trabalhado. A influência na vida das pessoas, tanto na questão da conduta, dos relacionamentos, da educação, da questão mesmo de como as pessoas estavam ali convivendo com os governantes, com os familiares. Então, essa influência era muito grande, juntamente com os hábitos, costumes, missas, cortejos, celebrações, adorações, Então, tudo ali tinha uma presença muito grande, como eu falei para vocês, do membro secular, das pessoas, dos membros da igreja que estavam ali, principalmente os padres, que estavam muito próximos. Uma outra característica muito importante desse período, dessa influência da Igreja Católica como essa instituição religiosa, era o poder político e administrativo, já que
a Igreja Católica foi considerada uma senhora feudal porque possuía muitas terras. Então, dentro dessas terras existia uma administração de governo, de política, de leis, de relações, de quem? Com os servos. E dentro dessas relações políticas e administrativas, tinha também a arrecadação de impostos, a arrecadação de multas, que era uma das características desse chamado feudalismo, que é o sistema econômico que predominou no período da Idade Média. Só que dentro dessas características que tornou ela uma instituição muito poderosa durante esse longo período, que é caracterizado como um período medieval, essa situação vai começar a modificar. E aí são apontados no livro de vocês, na página 44 e na página 45, justamente o que levou à crise dentro da igreja. Então, nós temos aí como característica, primeiro ponto a ser colocado, o poder na mão dos reis, né? Ou seja, os reis que vão estar formado aí como grande líder dentro dos estados nacionais, a Igreja Católica vai perder parte desse poder político que ela tinha, já que o rei vai se tornar o governante supremo, o administrador das terras, a formação de novas leis. E dentro da chamada arrecadação de impostos, o Estado, como a figura do governo do rei, da monarquia, vai estar controlando essa arrecadação de impostos. Então, diante disso, o livro de vocês cita, né, os conflitos que vão acontecer entre o rei, na figura do Estado, e também a Igreja Católica. Uma outra questão também é que dentro dessas novas leis e desses novos impostos, a Igreja Católica vai ter um embate aí no sentido do que ia ficar sendo arrecadado para o Estado e o que seria de direito para dentro da igreja, né? Outra discussão bem interessante, gerando os conflitos que nós já conversamos aí, favorecendo para essa crise dentro da Igreja Católica. Um outro ponto muito importante, que é a questão do comércio e também um problema gerado dentro das relações religiosas, a burguesia, que, relembrando, é o grupo social bastante rico naquele momento, né, principalmente com as relações dos comércios, tanto interno como comércio externo. Essa burguesia, aliada ao rei, né, muitas das vezes beneficiada pelas leis que o rei cria, essa burguesia está sendo prejudicada pela falta do apoio da grande maioria, né, da grande maioria dos membros da Igreja Católica. Diante do que? A Igreja Católica, ela criticava e condenava práticas comerciais que eram utilizadas nas relações de comércio entre os burgueses para com os outros trabalhadores, né? Comerciantes, outros comerciantes menores, artesãos, camponeses. Então, uma dessas práticas bastante criticada era a prática da usura, que está aqui na página 45 do livro de vocês. E aí, entender o que era a usura, né? Então, a usura era emprestar dinheiro a juros. Então, você pediria para aquele burguês, para aquele bancário, né, como se fosse um empresário, e ali ele fazia um empréstimo para você e você pagaria em parcelas com um valor acrescido, ou seja, um valor a mais. E para a igreja, esse lucro obtido, né, com esse empréstimo onde a pessoa pagaria mais, ela consideraria uma exploração. A outra questão era os produtos que eram vendidos com um acréscimo de valor para aquelas pessoas que também fabricavam o mesmo produto, ou seja, o próprio o trabalhador artesão, quando vendia para o burguês, né, para o comerciante,
Caso ele precisasse comprar, necessitasse comprar, ele teria que pagar um valor mais alto, né? Então, iria aí uma outra crítica em relação ao que seria a ideia do preço justo, da justiça, no sentido do valor que está muito alto, mesmo tendo sido gasto, né, com matéria-prima e com trabalho um valor menor. A igreja dizia também que a prática da usura e a obtenção de lucro levariam à condenação desses pecadores, que a igreja consideraria pecados que precisariam ser colocados ou regenerados, né, naquilo que eles diriam a pessoa quando morria teria que ir para o purgatório, para que ela pudesse ser purificada dos seus graves pecados. Agora, outra característica muito interessante dentro desse processo de crise que a gente precisa compreender era um problema que estava acontecendo dentro do próprio grupo religioso, dentro da própria Igreja Católica. Agora eu citei para vocês, né, que a Igreja Católica tinha uma hierarquia com o clero regular e o clero secular, e o chefe da igreja era o Papa. Então, dentro dessa hierarquia de quem estava no poder máximo, que era o Papa, e os outros grupos como arcebispos, bispos, né, monges, padres, então tinha ali uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia existiam poderes. E esses poderes, eles tinham negociações, relações que acabavam sendo discutidas entre meio dos membros da igreja. E aqui, por exemplo, no livro de vocês, está citando, né, que dentro da Igreja Católica tinham pessoas que não concordavam com as coisas que outros religiosos faziam. Por exemplo, a prática de indulgências e a simonia, que era, por exemplo, o comércio de objetos sagrados. Então, essa venda de indulgências era o quê? Era, por exemplo, a venda de um papel que era escrito e assinado, e dizendo que aquela pessoa tinha sido absolvida dos seus pecados mediante doações. Então, essa pessoa fez doações, recebeu um mérito, foi assinado, mas ali não foi dado a ela como uma forma gratuita, pelo ato que ela fez, como acontecia em alguns casos. Esse documento ele foi vendido a partir de valores de riquezas. A simonia, que era o comércio de objetos sagrados, né, de tecido, líquido, pedaço de madeira, então levavam as pessoas a arrecadarem, né, dentro da igreja valores altíssimos. E para completar, uma crítica muito grande que acontecia dentro da igreja é que uma das consagrações que os membros deveriam obedecer, um princípio que eles deveriam obedecer, era o celibato, que era justamente você se manter santificado, casto, sem ter nenhum tipo de intimidade com outras pessoas, né? No sentido de afetividade, casamento, namoro, e isso não era respeitado por muitos membros da igreja. Então, diante dessas más condutas que acontecia dentro da própria igreja, dentro do próprio grupo do clero, muitos religiosos fazem críticas pesadas, né? E começam aí a desestruturar o poder da igreja. E lá no livro de vocês, né, na página 46, tem justamente para a gente montar um quadro explicativo, organizando as ideias, quais foram os motivos que levaram ao descontentamento de vários grupos, em relação ao poder, à presença, à influência que a igreja tinha, né, nesses grupos sociais. Ou seja,
dentro dos estados nacionais que estão se formando, dentro das próprias cidades, regiões urbanas e também camponesas, né, da zona rural, a presença da igreja era marcante. Então, lá na página 46, está mostrando justamente um quadro para ser completado, em que o que levou ao descontentamento, por exemplo, dos reis em reduzir o controle, o poder da Igreja Católica, né? O que é que levou os membros da burguesia a criticarem pesadamente a influência que a igreja tinha dentro do campo da economia, das relações de comércio? E os próprios membros da igreja também tinham as suas críticas em relação a comportamentos, a atitudes de muitos membros, de muitos grupos que estavam ali, da influência, do poder de alguns religiosos que acabavam fazendo e seguindo um princípio ou seguindo uma conduta que não era condizente ao papel, à função que esse membro deveria ter, deveria seguir. Então aí, meus queridos, eu estou finalizando com vocês até aqui, justamente falando, né, sobre essa crise, e na próxima aula a gente vai trabalhar as reformas protestantes e o que vai ser trazido de novidade de outras doutrinas que vão gerar, vão produzir, vão criar outras igrejas, que são chamadas de igrejas protestantes, tá bom? Então a gente vai ficando aqui, meu muito obrigado. Tchau, tchau para vocês.